Tudo é Política, com Maria Cristina Fernandes. Bem-vinda de volta! Obrigada, Tati, Fernando. Boa tarde, tudo Olá, bem? ouvintes. Saudades. Tudo bem? Descansou? Pois é, também estava com saudade, descansei. Que bom. Apesar que vocês não devem ter sentido minha falta, porque eu soube que Bernardo foi um absoluto sucesso. Foi, Bernardo é bom, né? Tem futuro esse menino. Ele é ótimo, tem muito, tem futuro e tem presente, tá? Eu tô brincando, né? Mas nada como ter a titular de volta aos nossos corações e aos nossos microfones. Nosso farol. Nosso farol político, Nossa, gente. precisando tanto. Olá! O vamos Fernando lá. já não sabe mais para que lado olhar quando a discussão é o fundo eleitoral, Maria Cristina. Ainda bem que você voltou. Pois é, Fernando, mas você ouviu hoje o presidente da República, né? Você deve ter ficado ouvi. aliviado, porque ele vai reduzir, né? Ah, sim, de 6 para 4, o dobro do anterior. Me explica melhor isso. Exatamente. Pois é, porque o jeito que ele falou, assim, se você tivesse desavisado ouvindo aquela entrevista, você ia achar que ele estava defendendo o erário, né? Quando, na verdade, o que ele fez foi recuar daquela ameaça que ele havia feito de que vetaria esse artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que aumentou o fundo eleitoral, né? Fixou em 5,7 bilhões. Né? Ele tinha feito essa ameaça num tom de que não era admissível isso, inclusive atacou o deputado Marcelo Ramos como sendo responsável por essa votação, a maneira de escamotear o voto do seu próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, em defesa desse fundo. É a velha estratégia do bode na sala, né? O Congresso aprova um valor maior, ele critica e depois tem um acordão lá, num meio termo, que é, como você lembrou, o dobro das últimas eleições municipais. E talvez, Tati, Fernando, vale a gente fazer assim, um parênteses para situar essa coisa do fundo eleitoral, para a gente entender por que essa indignação causada pelo fundo não vem do fígado, mas da razão. Não é que essa coisa só de que político joga dinheiro pelo helicóptero, não é só isso. É porque este fundo eleitoral ele foi aprovado com um objetivo e se transformou num completamente diverso. Ele surgiu na reforma eleitoral de 2014, uma reforma que sucedeu ao Petrolão. Então, resposta do Congresso à escalada de financiamento privado, né, e nos escândalos, na linha de que a democracia tem um preço e este preço deveria ser pago pelo Estado, né, para evitar que houvesse tanta troca de interesses ali escamoteados nas relações da política com empresários. Só que de lá para cá, esse preço acabou muito inflacionado. E não apenas pela elevação do valor do fundo, mas também porque o combinado era que os recursos viessem das emendas parlamentares. Vamos lembrar que essa LDO foi a primeira que fez com que as emendas de relator, essas emendas escandalosas, aí, secretas, que a gente não sabe de onde vêm nem para onde vão, essas emendas terão execução obrigatória pela primeira vez na história da República. Então, tudo isso desvirtuou completamente essa ideia do fundo eleitoral que foi passado assim, tinha até uma certa razão de ser. Hoje, nenhuma, né? Não há justificativa para um fundo nesse valor, sem qualquer transparência e sem usar dinheiro de emenda, né? Que emenda só tem crescido. E a gente tem se perguntado por que os políticos precisam tanto desse dinheiro se as campanhas, se as redes sociais acabaram barateando tanto as campanhas, né? E vamos lembrar que a eleição de 2022 é uma eleição geral. Uma eleição geral é geralmente mais barata do que uma eleição municipal. Por quê? Porque apesar de você ter eleição de presidente, governadores, senadores, deputados estaduais e federais,
É uma eleição que tem um menor número de cargos em disputa do que a eleição municipal, que é uma eleição que acontece nos 5.565 municípios, né? São eleitos prefeitos, vices e vereadores em todos esses municípios. Então, é uma campanha em que há mais candidatos disputando. E apesar desta campanha de 2022 ter menos candidatos e ser uma campanha mais barata, ela vai custar pelo menos o dobro, né? Agora, e por que isso? E eu acho que vale a pena contar que é um segredo de polichinelo da política, que todo mundo sabe. Em 2010 eu ouvi isso de um político experiente que acabou preso em Curitiba, que um candidato a deputado federal precisava de 60 mil reais para regimentar um bom vereador capaz de lhe conseguir votos. Hoje esse valor foi inflacionado, né? Um lote de 10 mil votos não sai por menos de 100 mil. Né? Você tem que pagar 100 mil para um vereador conseguir um lote de 10 mil votos, pelo menos, em algumas regiões do país. E como o político não pode passar dinheiro diretamente para o vereador, o que ele faz? Ele pede ao prestador de serviço, um serviço que foi orçado em 200 mil, ele pede uma nota de 300 mil. E essa diferença é repassada para o vereador que ele consegue votos. Né? É lavar dinheiro. A velha lavagem. Isso, a velha lavagem de Chama dinheiro. isso. Passa muito bem, obrigada, né, Fernando? Mas, na verdade, é mais do que isso, viu, Tati? Eu acho que é um pacote completo, porque na proposta de reforma do Código Eleitoral, que deve ser votada pelo Congresso logo na volta do recesso, está embutido o enfraquecimento da justiça eleitoral. Então, se hoje já não é fácil identificar esse tipo de prática, com as mudanças que estão propostas lá, vai se diminuir ainda mais a transparência dos partidos e dos candidatos na prestação de contas. E com isso vai ficar ainda mais difícil o controle desses recursos que foram aprovados e que o presidente agora está dizendo que vai sair por uma pechincha de 4 bilhões. Acredita quem quer, né? Maria Cristina Fernandes, diariamente conosco em Tudo é Política. Muito, muito, muito bom te ter de volta, Maria Cristina. Até amanhã. Um beijo. Que bom. Eu também fico feliz em ter voltado. Um beijo em você, no Fernando. Uma boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, até amanhã.